Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é Jorge Luiz, representando a JLC Assessoria. Desde já eu agradeço pela sua atenção com relação a esse áudio ou vídeo que será apresentado. Hoje o nosso foco é relacionado a um risco camuflado. Eu estarei compartilhando logo mais com vocês o que é esse ponto que estamos abordando, ok? Lembrando sempre que você, parceiro e colaborador, tá? É o nosso maior ativo. Sua saúde é nosso maior ativo sempre, ok? Risco camuflado. Bora lá? O que será feito? Orientações sobre o risco camuflado na jornada de trabalho. Por quem será feito? Pela JLC Assessoria. Lembrando que a primeira parte desse treinamento já foi executada pelo profissional João Alves, na obra de Cajamar, em cooperação com o responsável pela empresa que nós estamos prestando o serviço, ok? Que é o proprietário e supervisor responsável de campo também, ok? Por que será feito? Preservação da saúde, evitar acidentes, desenvolver autorresponsabilidade por parte dos colaboradores, atendimento à portaria 3.214/78, no que tange a NR1 e NR35, que é o nosso foco, e manter um nível de produtividade significativo, uma vez que esse risco camuflado contribui também para que a produtividade não ocorra bem, né? Uma vez que o funcionário acaba se dedicando mais a esse ponto específico do que muitas vezes para aquela atividade ao qual foi contratado. Que risco camuflado é esse, rapaziada? Só reforçando, quem vos fala é Jorge Luiz da Costa, tá? Eu tenho diversas formações, né? Tanto na área de engenharia, quanto na área de tecnologia, segurança do trabalho, pós-graduações, né? Cursos de instrutor, principalmente no que tange a 35, trabalho em altura, espaços confinados NR33, NR23, né? Que trata aí de questões relacionadas a brigada de incêndio. Também cursos voltados para a operação de empilhadeira. Sou formado como instrutor de formações de empilhadeira pelo Senai, sou formado como instrutor pelo Sintesp e pelo SESC Senat, né, entre outras formações. Sou atualmente um representante de uma instituição filantrópica, tá, que é a PRCN, que cuida de pessoas com vulnerabilidade social e também com transtornos cognitivos, tá? Tem aí cursos de emergências químicas, NR20, entre outros. Deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês aqui, né? Cada um desses itens abordados, tá? Até para enfatizar um pouquinho mais. Então, são vários cursos, inclusive na área de instalações elétricas, onde eu dediquei um bom pedaço da minha vida dentro do grupo CPTM, Metrô, MRS, ALL, Rumo, entre outros, tá? Tem aqui os cursos voltados para a parte de bombeiro, ok? E assim ganhamos tempo e transcorremos melhor o nosso treinamento e sabemos um pouquinho sobre o instrutor que está ministrando literalmente esse treinamento, passando essas orientações que são extremamente relevantes, tá? O nosso foco aqui é NR35, como eu já havia mencionado. Trabalhamos com consultoria, assessoria, treinamentos, comercialização de equipamentos de proteção individual e também a parte de meio ambiente, né, no que tange licenças, tá? Gerenciamento de resíduos, entre outros elementos bem significativos aí dentro desses aspectos, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, algumas atividades desenvolvidas pelo Jorge Luiz aqui e sua equipe, tá ok? Principalmente na parte que é correlacionada a áudio-vídeos, que sou eu mesmo que acabo desenvolvendo esses materiais, tá ok? Até para facilitar as orientações de segurança do trabalho, né, num aspecto mais lúdico ali, né, mais pedagógico, tá? Então vou compartilhar esses vídeos com vocês aqui e após, né, a conclusão dos mesmos, nós estaremos dando sequência aos slides que serão tratados aqui, né? E toda aquela relevância do risco camuflado, ok? Bora lá!
você sair com ela nesse quadro, vai que vai. Desgastou aí, né? Dando sequência à nossa apresentação aqui, até que enfim apareceu o tal do risco camuflado, tá? Literalmente é o celular. Ele vem contribuindo para acidentes em diversos segmentos de produção, tá? O nosso foco aqui é cobertura industrial, mas você vê muitas pessoas conduzindo veículos, né? Em rodovias, perimetrais, regiões urbanizadas, regiões rurais, né? Dentro do ramo químico, siderurgia, metalurgia, e fazendo uso desse dispositivo, muitas vezes em horários que não seriam adequados, principalmente porque o colaborador está fazendo também outras atividades, né? E esse tipo de aparelho pode sim contribuir para acidentes graves, tá? Então, quando nós somamos celular mais altura, é igual a acidentes. E nós vamos apresentar aqui um grupo de slides que, de certa forma, remetem à pessoa que está sendo orientada aí do outro lado a começar a enxergar aonde esses acidentes podem ser ocasionados, beleza? Distração visual e falta de atenção. Texto e foto, claro. Vamos observar aqui, por exemplo, esse colaborador que se encontra em um telhado com uma geometria bem complexa, né? Você consegue verificar que tem uma certa declividade, tá? E com relação ao pé direito do outro galpão ali, ele está bem alto. Então nós percebemos que ele está bem fixado ali no celular, né? Olhando ali literalmente as informações, de certa forma, pode ser até a conferência de um projeto, né? Mas a forma que está sendo conferido, o posicionamento dos pés, a ausência do sistema de ancoragem, a ausência de luvas, a ausência da fixação do mosquetão na linha de vida, né? Ou no sistema de ancoragem, tudo isso são contribuintes aí para que aqui ocorra um acidente grave, né? Principalmente porque uma vez que esse colaborador escorregar nessa parte aqui, o mesmo vai ser projetado para a parte inferior, né? E nós conseguimos visualizar que a altura aqui é bem significativa. Então a gravidade aqui é alta. Isso acontece nos clientes que de certa forma a JLC interage, sim, com frequência, tá? E esse é o intuito desse treinamento, é mostrar esses riscos, tá? E fazer com que os colaboradores de certa forma se autoconscientizem e comecem a fazer o uso das recomendações de segurança do trabalho passadas pela JLC Assessoria, ok? Queda de objeto em altura, principalmente do próprio celular, uma vez que o mesmo muitas vezes dispara um comando sonoro ali,
né? E o cara naquela euforia, naquela ânsia de atender, ele vai pegar o celular e acaba se desequilibrando, e para que ele não caia, ele solta o celular e segura a estrutura ao qual ele está muitas vezes sobre a mesma, tá? Por exemplo, uma escada tipo marinheiro. Só que aí nós temos um outro problema, esse celular sofrendo essa queda, sendo projetado na parte inferior, ele pode atingir uma pessoa que está passando ali próximo de certa forma, tá? Então contribuindo aí para um acidente também, ok? Com as pessoas que estão nas áreas adjacentes. Vamos avançar aqui, obstrução das mãos, né? E comprometimento do equilíbrio, é aquela história do cara muitas vezes estar num local que tem uma certa declividade, e o mesmo, ao invés de estar com as duas mãos no cabo, né, ou em uma estrutura que vai oferecer uma condição melhor para ele estabilizar o corpo, não. Ele está segurando com uma mão e a outra ele está fazendo uso do celular. Isso também pode ocasionar acidentes e acidentes graves, ok? Interferência eletromagnética, né, e acionamento indevido devido à utilização do celular dentro de cabines aí que operam máquinas e equipamentos pesados. Por exemplo, uma ponte rolante, tá? Nós temos grua e outros equipamentos também, né? Que, de certa forma, os colaboradores ficam dentro dessa cabine, faz a operação e pode, no caso aí, né, devido a uma distração com o celular, descer uma carga, descer um material no ponto errado, né? Colidir o material com uma estrutura fixa, tá? Nós temos N fatores aí que podem ocorrer, ok? Ignorar alarmes e avisos sonoros, né? Devido à utilização do fone de ouvido. Essa aqui é particularmente uma das que eu mais me deparo hoje em dia, principalmente fazendo uso do drone, tá? Então eu jogo muitas vezes ali bem próximo do colaborador e a hora que eu amplio a imagem, o cara está com aquele fone sem fio, tá? O famoso migué, né? Vou dar aquela desbaratinadinha. Só que aí quando você entra em contato com o cara por um rádio comunicador ou alguma pessoa tá passando para ele muitas vezes, cara, sai daí, ó. Por exemplo, tem um cacho marimbondo aí, você está muito próximo da parte periférica, ele não consegue escutar porque ele está com fone de ouvido, né? Curtindo ali um sonzinho ou algo do gênero. Então, para esse tipo de situação, esse tipo de ocasião, né? Esse tipo de atividade, não é recomendado o uso do fone de ouvido, ok? O manuseio incorreto de ferramentas, né? Por pressão de tempo. Então, aquela história, tocou o celular, ao invés do cara parar o que ele está fazendo, não. Ele fica com uma das mãos ocupadas fazendo uso da lixadeira, da parafusadeira, né? Enfim, e a outra ele usa o celular. Lembrando que esses equipamentos têm uma alta rotatividade por minuto e pode sim, no caso ali, bater em uma outra estrutura e dar uma ricocheteada ali e atingir, por exemplo, nessa foto aqui, os membros inferiores aqui, que seria a perna do colaborador. Bacana? Descarga elétrica por contato com umidade, né, de condutores. Então, muitas vezes o colaborador ele se desloca da parte inferior para a parte superior, aí ele faz literalmente o deslocamento da parte superior até o ponto de trabalho, só que no meio do percurso ele pode se deparar com uma estrutura, um poste que tenha lá, por exemplo, um ponto, né, de tomada, e ele acaba deixando o celular carregando ali. Qual que é o problema disso? No meio do processo, né, uma chuva surpresa, isso acontece, tá? Pode acontecer sim. E aí esse colaborador tem que sair do ponto que ele se encontra, passar nesse ponto novamente, pegar o celular para ir até a escada. Nós temos aí galpões aí que de extensão, né, linear aí, a gente pode colocar aí 800, 900 metros aí sossegado. E aí quando o cara chega lá, o celular já está molhado e ele vai retirar esse celular da tomada e acaba sendo acometido aí por uma descarga, tá? Elétrica. Então nós devemos também nos precaver com relação a esse tipo de ocorrência. Temos aí a foto, né? Um exemplo bem interessante, tá? Choque elétrico por aproximação com redes de alta tensão. Aquela história também, o cara tá com o celular ali muitas vezes na mão, esquece da altura que se encontra e muitas vezes do tipo de rede que ele está ali paralelo, tá? Principalmente as de alta tensão. Nós temos lá a NR10, o anexo 1 dela, que trata do distanciamento de segurança, e também temos outros anexos lá que vai falar da zona livre, zona controlada e zona de risco, tá? Então esses ambientes aqui, quanto mais longe você puder ficar, melhor. Segue essa recomendação da JLC para você. Explosão em atmosfera inflamável, né? E áreas classificadas, tá? Uma vez que pode acontecer do colaborador entrar dentro de um silo, dentro de uma galeria de esgotos, ou estar na parte superior de uma empresa que trabalha com todo tipo de gás, né? E o mesmo fazer o uso do celular nesses ambientes. O celular pode se tornar literalmente um ponto de ignição, tá?
porque ele é um equipamento eletroeletrônico, então quando você aciona alguns comandos, ele pode promover uma faísca, e se esse ambiente for enriquecido em gases, e nós tivermos uma reação ali, né, química no caso, nós podemos ali ter sim uma explosão aí, tá? Que pode ocasionar não um acidente somente para aquela pessoa, né, que estava fazendo uso do celular, mas para outras pessoas que estão também correlacionadas naquele espaço. Bacana? Esse ponto aqui eu vou dar uma enfatizada, tá? Que é justamente a questão da intoxicação por gases e vapores tóxicos. Pô, Jorge, mas o cara tá em cima de uma cobertura industrial. Negão, na moral, você tá viajando na maionese aí, né, cara? Ao contrário, rapaziada. Porque, por exemplo, ao caminhar pela cobertura olhando para o celular, o trabalhador pode entrar inadvertidamente em plumas invisíveis de gases, tá? Tóxicos e vapores, liberados por ventilações industriais, sem perceber o perigo a tempo. Então, exemplo clássico, o cara tá ali com o celular próximo a uma tubulação, né, que está emanando esses gases ali, esses vapores. Só que eles são extremamente agressivos a seres humanos, né, e dependendo da concentração, ele pode ocasionar ali um mal súbito, e um funcionário desse desmaiando em cima de uma cobertura, ele pode ser projetado contra um objeto pérfuro cortante, ser projetado da parte superior da cobertura para a parte inferior, caso ele não esteja muito bem fixado no cinto de segurança e num sistema de ancoragem adequado, isso pode contribuir para ele sofrer uma queda e, de certa forma, até entrar em óbito, tá? E tem outras questões relacionadas também, né? Exemplo clássico, esse cara cair sobre uma telha, que o material não é um material que oferece uma certa resistência também, a mesma literalmente romper e ele passar da parte superior e cair na parte interna da fábrica. Tudo isso pode ser ocasionado pela distração com o celular, paralelo a uma tubulação que está emanando gases e vapores que são correspondentes a produtos tóxicos, ok? Bora lá. Sobrecarga mental, né, e colapso cognitivo. Nós podemos aí qualificar o burnout, né? O camarada que está muitas vezes ali interagindo com 10 projetos simultaneamente, atendendo o telefone, respondendo mensagens áudio, né, e audiovisuais de outros contratos, e aí ao mesmo tempo ele está ali com a ferramenta, com equipamento, coordenando a equipe. Isso pode, de certa forma, contribuir para acidentes graves, tá? Burnout é complicado e eu sofri desse transtorno em 2014, eu sei muito bem o que eu estou falando. E entra em fatores psicossociais, tá? Outro probleminha, muitas vezes falta material, acabou a matéria-prima, aí o camarada que está na parte superior entra em contato com o cara da parte inferior e pede para esse camarada ir até um ponto, preparar o material e trazer para ele. Só que nesse período que ele está ali na parte da cobertura, esse camarada está na parte de baixo, ele passa 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos fazendo manuseio de celular. E quando o camarada traz esse material novamente, faz o deslocamento da parte inferior para a parte superior, o que, que acontece? Esse cara pega o material, está completamente distraído, né, absorvido por outras questões que ele estava interagindo. O fato dele não focar mais no trabalho, isso pode contribuir também para que um acidente venha a ocorrer, tá? Comportamento de risco, excesso de confiança, aquele camarada que muitas vezes está no pé direito de 20, 30 metros aí de altura, tá? Circulando numa área de 30 centímetros de largura, né? E com o celular na mão. E de vez em quando você vê isso aqui também, tá? O cinto de segurança, top. O sistema de ancoragem, esquece, né? E ainda com o celular na mão. Quer dizer que um passo em falso aqui, tá? Esse camarada vai ser projetado da parte superior para a parte inferior. Acidente grave. E aqui a gente caracteriza como desvio comportamental, um ato inseguro, negligência, imperícia, perdão, e imprudência, tá? Pode ser considerado até os três, muitas vezes, dentro do próprio processo aqui, da ocorrência mencionada, tá bom? Queda por escorregamento em superfície molhada ou suja, né? Principalmente porque grande parte das coberturas industriais, elas são dotadas de tubulações, de silos, de recipientes que acomodam óleos e outros fluidos ali, né? Esses podem muitas vezes serem submetidos ao tempo, então você tem chuva e sol, eles podem deteriorar, pode ocorrer um colapso na estrutura, pode ocorrer um vazamento. Esse vazamento ele pode se acumular em alguns pontos, ele cria uma película, isso acaba contribuindo para que aquele piso ele fique muito liso, tá? E contribua para um acidente, ok? Bem parecido com essa foto aqui. Nós temos aqui a questão dos tropeços também relacionados a regiões ali onde nós temos tubulações, cárias, suportes, equipamentos e desníveis, né, do próprio local.
ao caminhar olhando para o celular, o funcionário acaba entrando naquele efeito zumbi, né? Ele fica tão fixo ali que ele esquece de toda a área periférica e do caminho que ele está fazendo, contribuindo assim para a ocorrência de um acidente. Então esses são elementos que foram tratados com vocês aqui, foram 5 pontuações, cenários que estão correlacionados muitas vezes à realidade e o dia a dia de cada um dos colaboradores que trabalham em altura. Então cada um desses deve ser tratado de forma particular. O uso do celular durante a jornada de trabalho é proibido. No contrato que nós estamos literalmente desempenhando as atividades, nós temos montador 3, 2, 1 e ajudante. Então os montadores 3 podem fazer uso do celular em pontos específicos, tá? Eles têm que parar o que eles estão fazendo, procurar um ponto adequado, fazer literalmente ali o atendimento do celular ou fazer a ligação. E por que eles precisam usar? Porque eles precisam tirar foto, eles precisam fazer vídeos, para muitas vezes também, tá, atender às solicitações dos clientes que os contrataram. Então, para esse tipo de condição e para esse perfil de profissional, o celular é disponibilizado, ok? Agora, quando nós falamos de montador 2, montador 1 e montador 3, esses não é permitido o uso do celular durante a jornada de trabalho. Todas essas informações já foram compiladas na ordem de serviço, estarão sendo compartilhadas com os colaboradores. Todos os colaboradores também receberão cartas de acautelamento, qualificando quais são as medidas necessárias de segurança do trabalho para evitar possíveis acidentes correlacionados com o celular. Logo mais estarei compartilhando junto a esse áudio ou vídeo o formulário que foi desenvolvido, estará sendo aplicado com os colaboradores junto às atividades. Um forte abraço a todos, espero que a mensagem tenha chegado num bom momento e que seja muito bem compreendida por vocês, e até!